A nossa mensagem de hoje tem o seguinte título: A Estrela Vermelha do Chocolate Belga. Eu falei para vocês ainda agorinha, né, que eu ia falar sobre uma estrela vermelha de papel e tal, mas a gente, como sempre, vai começar do começo. Esse é apenas o título, depois vocês vão descobrir por que o título da mensagem de hoje é esse. Mas a gente vai falar, na verdade, de uma história bíblica, de uma história que está na Bíblia, de um ensinamento da Bíblia. Na semana passada, eu falei para vocês de um apóstolo chamado Paulo que gostava de escrever cartas. E ele escrevia cartas para as igrejas por onde ele havia passado. E ele escrevia também cartas para pessoas, por exemplo, um rapaz chamado Timóteo, que ele gostava muito. Mas antes de contar qual é o ensinamento do apóstolo Paulo numa carta, e esse é o ensinamento verdadeiro, a gente primeiro vai passar por uma história inventada da minha cabeça, né? A minha cabeça sempre inventa alguma história, e eu inventei uma história para a gente poder entender direitinho qual é o sentido da nossa mensagem de hoje. E a história que eu inventei tem aquele título lá, A Estrela Vermelha do Chocolate Belga. E a gente vai falar de um assunto muito interessante, começando por essa história inventada, que fala de uma coisa deliciosa que é chocolate. E dizem que o tal do chocolate belga é um chocolate muito gostoso. Eu gosto de qualquer chocolate, qualquer um para mim é bom. Mas falam que esse tal de chocolate belga é muito bom. E o que aconteceu foi o seguinte: um menino chamado Igor comprou um chocolate belga e ele ficou muito contente, porque dentro da embalagem do chocolate belga ele encontrou uma coisa que era muito importante para ele, uma estrelinha vermelha. Porque essa estrelinha vermelha não tinha em todas as barras de chocolate, só em algumas. Algumas barras tinham essa estrelinha vermelha. E essa estrelinha vermelha diziam que era da sorte. E ele ficou super contente e falou assim: Oba, ganhei a estrela vermelha do chocolate belga, fui premiado. Agora eu tô com tudo, tô com muita sorte. Ele achava que aquela estrelinha vermelha ali ia dar muitas coisas para ele. E aí a amiga dele, né, a Elisa, falou assim: peraí, o que você tá falando aí? O que você tá dizendo? O que significa esse negócio de estrela vermelha, Igor? Que negócio é esse? Aí ele falou: você não sabe, Elisa? Significa que eu sou um garoto de sorte. Quer dizer o seguinte, olha, eu encontrei a estrelinha vermelha e não é em todas as barras de chocolate que ela está, só em algumas. E aí eu sei o seguinte, que tudo que eu quiser, se eu quiser que alguma coisa aconteça, é só colocar a estrelinha vermelha do chocolate belga na palma da minha mão, fechar meus olhos, segurar com muita força e fazer o pedido. E, olha só como é que eu sou sortudo. Eu achei uma das estrelinhas vermelhas do chocolate belga e eu até já sei o que eu vou pedir. Sabe por quê? Eu tô muito mal em matemática. Mas eu estudei muito para essa prova de matemática que vai chegar. Eu estudei, só que eu tô com medo de esquecer o que eu estudei. Então, como eu tô com medo de esquecer, eu vou pegar essa estrelinha vermelha, eu vou botar na palma da minha mão e aí eu vou ter muita sorte e aí eu vou conseguir fazer a prova porque eu vou lembrar de tudo. Olha só que coisa engraçada. E aí a gente fica pensando assim, o que tem a ver essa estrelinha vermelha com a prova de matemática dele? O que tem a ver? E a Elisa falou assim, peraí, você vai fazer um pedido para quem? Você vai fazer um pedido para essa estrelinha vermelha que veio no chocolate belga? Para você lembrar das coisas na prova? E ele falava assim, claro, Elisa, claro que eu vou. Olha só, é isso que diz na propaganda de televisão. Tem até uma musiquinha que eu já sei até de cor. E quem acha essa estrelinha vermelha tem muita sorte. É o que a musiquinha diz. E aí eu acho o seguinte, que o Igor deve estar maluco, né? Como é que um pedaço de papel vermelho
em forma de estrela vai garantir que ele vai ter sucesso na prova de matemática. Eu acho que ele está completamente enganado. Não tem nada disso, nada disso. Como é que pode isso? Agora você vê, ele acha que para ele ter sucesso na prova de matemática, basta ele segurar a tal da estrelinha vermelha na mão. E ele está enganado, porque essa estrelinha vermelha não faz nada. Ela é até bonitinha, né? Mas não serve para nada. Olha só, ele foi enganado. Ele acha que se ele confiar na estrelinha vermelha, ele vai lembrar de tudo na prova. Será que é isso que é verdade? Será que é isso? Vamos ver na Bíblia o que a Bíblia diz sobre isso? O que a gente precisa fazer se por acaso a gente estudou e a gente fica preocupado de esquecer na hora da prova? Será que a gente deve confiar numa estrelinha vermelha que vem no chocolate belga? Será? A gente agora vai aprender uma história que está dentro de uma carta do apóstolo Paulo. E essa história chama o seguinte: um só mediador. E ela está na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 1 a 7. E a gente vai ver quem é Timóteo. Se a primeira carta de Paulo a Timóteo fala sobre isso, a gente primeiro precisa saber quem é o Timóteo. E o Timóteo é esse aí. Ele era pequenininho, mas ele já chamava atenção, porque ele era muito educado. E ele sabia muitas coisas, porque ele foi educado por duas pessoas judias, a mãe Eunice e a vovó Lloyd. Elas ensinavam muitas coisas para Timóteo, coisas das escrituras sagradas. E o apóstolo Paulo conheceu essa família e ficou gostando muito desse rapaz. E esse menininho, ele cresceu, ele ficou um pouquinho maior, e Paulo continuava ensinando as coisas para ele. Continuava ensinando. E Paulo, numa das vezes que se afastou um pouquinho de Timóteo, Timóteo andava muito com ele, até na época que Paulo foi preso, porque Paulo foi preso. Mesmo assim, Timóteo continuava ao lado dele e ajudava ele a escrever cartas. Muitas cartas, os dois assinaram. Disseram assim, carta de Paulo e Timóteo. Bom, mas enfim, uma hora que eles se separaram, aconteceu que Paulo escreveu uma carta para ele, para Timóteo. E, na verdade, ele escreveu duas cartas. Mas a gente vai falar de um pedacinho da primeira carta. Da primeira carta onde ele fala assim, ele logo começa a carta assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Graça e misericórdia e paz da parte de Deus, Deus Pai, e de Cristo Jesus nosso Senhor. É assim que Paulo começou a carta dele, a primeira carta de Timóteo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Olha como que Paulo gostava de Timóteo, né? Ele falava que Timóteo era verdadeiro filho na fé. E aí nessa carta ele deu muitas instruções para Timóteo. Ele falou para Timóteo sobre oração. Mas a carta não era assim que nem está nessa figura aí, não. Olha só, foi encontrada essa carta. Olha como que ela é. Ela agora está muito velha, né? Porque já tem muitos anos, muitos anos. Então, ela está assim desse jeito. Mas dessa maneira, ela foi traduzida e foi escrita para a nossa Bíblia. 1 Timóteo e 2 Timóteo. Bom, e aí em 1 Timóteo está dizendo assim, olha, antes de tudo, pois, eu exorto que se use a prática de súplicas, de orações, de intercessões, de ações de graça em favor de todos os homens. Ah, tia, não entendi nada. O que o Paulo está falando? O Paulo escreveu para Timóteo que, antes de tudo, ele queria falar
que as pessoas tinham que praticar as orações, as súplicas, os agradecimentos e as intercessões em favor de todos os homens. Aí ele fala, em favor dos reis, daqueles que governam, vocês têm que orar por eles, orar por todos. Então, Paulo disse a Timóteo, Timóteo, não esqueça de orar, orar para Deus. Por quê? Porque a gente precisa saber que depois que Jesus entra no nosso coração, depois que a gente entrega o nosso coração para Jesus e deixa que Ele tome conta da nossa vida e a gente recebe o Espírito Santo, aí Jesus se torna o mediador entre nós e Deus. Mas que confusão, tia! O que é isso? Ele falou o seguinte, que Jesus é para quem a gente deve pedir a Deus no nome dele. Por isso é que no final da oração a gente fala assim, Papai do céu, me abençoa, em nome de Jesus, amém. Por quê? Porque a Bíblia diz que tudo quanto a gente pedir em nome de Jesus, isso será feito para que Deus seja glorificado no Filho Jesus. Então, a Bíblia nos ensina que a gente não precisa de estrelinha vermelha quando a gente quer fazer algum pedido e achar que a gente tem sorte por causa de uma estrelinha vermelha. Não é assim. Quando a gente quer fazer algum pedido, a gente faz diretamente a Deus. E no final da oração a gente fala o quê? O famosíssimo em nome de Jesus, amém. Então a ligação entre nós e o nosso pedido a Deus é Jesus, como se fosse uma ponte que liga nós ao nosso Deus. Então, a ponte não é a estrelinha vermelha. O que nos liga ao nosso pedido não é uma estrelinha vermelha. O Igor estava completamente enganado. Existe apenas um mediador entre Deus e os homens. É Jesus, Cristo Jesus, mediador. É aquele que liga a gente a Deus. Mediador. Então será que mediador é uma estrelinha vermelha? Claro que não. A Bíblia diz que existe um único mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. E é por isso que no final da oração a gente pede a Deus que nos abençoe, pede pelas pessoas que estão doentes. Vocês já viram hoje as orações dos amigos? A gente faz oração e no final a gente fala assim, em nome de Jesus, amém. Em nome do nosso mediador, Jesus, amém. Aquele que nos liga ao nosso Pai, Deus, Jesus. E não uma estrelinha vermelha do chocolate belga, né, Igor? Aquele Igor que eu inventei está completamente errado. Ele inventou na cabeça dele que para ele poder acertar na prova de matemática, ele tinha que pedir isso para a estrelinha vermelha. Aí ele falou assim, agora eu entendi por que a gente fala em nome de Jesus, amém, no final de cada oração. E amém quer dizer assim seja feito. E a Elisa ficou toda feliz, né? A Elisa falou assim, é isso mesmo. Esse papelzinho de estrelinha vermelha do chocolate belga só serviu para te enganar, Igor. Ele não serve para nada. É só para enfeite, até porque ele é bem bonitinho, né? Vamos lá, Igor. Você estudou matemática mesmo? Aí o Igor falou, eu estudei sim, Elisa. Só que eu preciso me lembrar das coisas, eu não posso esquecer. Vamos fazer uma coisa? Ora comigo. E aí a Elisa orou com ele e falou, claro que eu vou orar. Senhor Deus, o Igor estudou matemática, mas ele tem medo de esquecer na hora. Então, Senhor Deus, ajuda o meu amigo. E eu te peço
Em nome de Jesus, amém. E assim a gente aprendeu que o mediador entre nós e Deus é Jesus Cristo, o único mediador. Não tem nada de estrelinha vermelha, não é isso? Nada disso. Nada disso vai levar a gente a ter as coisas que a gente pedir a Deus. Nada disso. Se você quer pedir a Deus que Ele te abençoe, pedir a Deus para te ajudar, você tem que falar que no final você pede em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. E uma outra coisa, vocês perceberam? O Igor, ele estava pedindo para não esquecer o que ele tinha estudado. Gente, não adianta não estudar e pedir a Deus ajuda. Se você não fez a sua parte, não estudou, aí vai ficar muito difícil. Deus quer que a gente faça a nossa parte. E aí depois a gente pede a Deus e a gente confia em Deus e pede em nome de Jesus que Ele nos ajuda. Tá? Um beijo grande, eu tenho certeza que vocês entenderam o que é mediador.